Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao Devocional Discípulos. Eu sou o pastor Wagner Poubel e nós vamos juntos numa nova série de devocionais chamadas Vitórias no Deserto, onde a gente vai aprender a se fortalecer mesmo em meio a um deserto, mesmo em meio a momentos difíceis da nossa vida. Essa série foi inspirada no livro do pastor John Bevere. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, na descrição o link desse livro. Mas ela também foi inspirada nos meus próprios desertos, o que eu aprendi com Deus, inclusive quando passei 2 períodos muito difíceis em UTI de hospital. Então, juntos nós vamos viajar pelo deserto e aprender a nos fortificar e a crescer, mesmo nos momentos de sequidão da nossa vida. Esse é o motivo pelo qual nós vamos conversar. Mas a base disso tudo é a palavra de Deus, porque é na Bíblia que nós vamos encontrar tudo o que precisamos para verdadeiramente vencer esses momentos difíceis de vida. Bom, hoje, nesse primeiro dia, o que eu quero é que você entenda onde você está. Talvez você já tenha passado por aquele período difícil de vida, aquele período em que a gente está frustrado, em que a gente está se sentindo decepcionado, em que há um certo vazio no nosso coração, parece que nada funciona, às vezes é uma raiva, às vezes é um medo, às vezes uma ansiedade, às vezes até uma depressão, enfim, mesmo que não seja uma doença em si, mas é um período difícil, em que parece que as coisas não andam, em que você luta e nada acontece. É um período que muitas vezes você está orando e parece que Deus ficou surdo. Parece que Ele não nos escuta. E aí de repente você pensa, gente, mas eu sempre orei, Deus respondeu, eu nunca tive dificuldade. Às vezes você lembra que houve momentos em que qualquer coisa que você pedia, Deus parecia que Ele respondia na hora, em que você estava caminhando com Deus e agora você se sente sozinho, solitário, mesmo que um monte de gente esteja à sua volta. Um momento, às vezes, de confusão, um momento em que você começa a perguntar: o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Como eu cheguei a este ponto? Não, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Enfim, são muitas questões como essas ou outras que eu poderia definir aqui, mas todas levam ao mesmo ponto. Onde você está? O que está acontecendo? Na Bíblia, muitos personagens passaram por momentos como esse. Um dos personagens que passou isso de uma forma muito forte é Jó. E tem um momento na história de Jó, no capítulo 23:8, que Jó diz assim: mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Você se sente assim? Se sente como se não encontrasse mais a Deus, como se tudo tivesse perdido. Você sabe que Deus está ali, que Ele existe, mas você não consegue, sua oração parece que não passa do teto, as coisas parecem que não acontecem. Bem-vindo, você está no deserto. Eu já estive nele e sei que vou passar por ele outras vezes. E você está passando por ele talvez neste momento, ou já passou. E se você já passou, saiba que você ainda vai passar de novo, porque o deserto tem temporadas na nossa vida. E ao longo dessa série nós vamos compreender melhor que o deserto é sim importante na nossa vida e como nós devemos passar por ele, como nós podemos enfrentá-lo. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para você em 3 coisas muito importantes para que ao longo da jornada e ao longo dos nossos encontros você possa realmente aprender e tirar o melhor proveito disso, mas principalmente quando você estiver no deserto, lembrando de tudo que a gente vai aprender, você possa vencer esse deserto. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, tivesse certeza é: deserto não é lugar de moradia. Eu sei, você pode dizer, mas tem gente que mora no deserto, mas quem mora no deserto não mora num lugar totalmente desértico, mora no que a gente chama de oásis, mora em local perto de água, mesmo que a ambientação seja desértica. O deserto mesmo, aquela parte só de areia, em que você não vê nada, em que não cresce nada, não é lugar de se morar, não é lugar para ficar.
Então entenda que quando Deus permite que você vá para o deserto, Ele não está colocando você numa moradia. Ele está colocando você num local de temporada, num local necessário, num local que é para o seu crescimento, que há algum motivo para você estar ali. Às vezes é você que se enfiou naquele momento e foi necessário que Deus permitisse que você chegava lá. Mas o mais importante é você entender que o deserto não é o lugar onde você vai ficar, não é o lugar onde você vai morar. O deserto é meramente um local de passagem e que tomara que ela seja curta. Segunda coisa importante, deserto não é lugar de ficar perambulando, é sério. Se te jogasse no deserto hoje, no nada, e você não soubesse para onde ir, não adianta simplesmente sair andando igual um desesperado. Ansiedade, desespero, sair caminhando, gritando, nada disso resolve a situação. Não adianta. Na verdade, se você fosse jogado no deserto e não soubesse para onde ir, o correto era que você parar, se acalmar e olhar para o alto. Mas como assim olhar para o alto? Sim, quando você olha para o céu, o movimento do sol, ou se for de noite, as estrelas, o local das constelações vão te dar direção. Bom, voltando para a nossa vida, saindo um pouco da questão de uma metáfora, mas trazendo para a vida, quando você está no momento de deserto, não é lugar de desespero, não é lugar de correria, não é lugar de tentar atacar todo mundo. Neste momento é lugar de você parar, de você respirar e de você olhar para o alto através da oração, da busca de Deus e de sua palavra, para encontrar em Deus a direção para o qual você vai seguir até encontrar a saída deste deserto. E terceiro e último lugar, deserto não é o lugar que você está sozinho. Eu sei, você deve talvez se sentir assim sozinho, não é possível, eu estou aqui. Mas saiba, muitas pessoas antes de você passaram pelo deserto. Muitas vão passar depois de você. Então você não está sozinho no deserto. Você está no lugar onde Moisés, que foi príncipe do Egito, o maior império da época, também passou. Você está no lugar onde José, o filho amado de Jacó, amado por seu pai, que tinha sonhos de grandeza, também passou antes de ser aquilo que Deus queria para ele. Você está no lugar onde o pastor de ovelhas que venceu um gigante também passou, depois se tornou rei e depois voltou ao deserto. Esse é Davi. Mas até hoje o nome dele é lembrado, mas ele precisou passar pelo deserto. Você está no lugar onde Jeremias, onde Neemias, onde os discípulos passaram, onde o próprio Jesus esteve. Esse é o deserto. E Jesus esteve lá, e o próprio Jesus nos promete: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, creia, deserto você não passa sozinho. Você tem ajuda, em primeiro lugar, de Deus. Mas antes de você, você tem exemplos muito importantes de pessoas que também passaram por ele. E por último, apenas uma coisa para você parar de se enganar. Todos passamos por um deserto. Cada um tem o seu deserto. Cada um tem o seu tempo. Mas não é uma questão de por quê, será e se. É uma questão de quando. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Então para de se enganar pensando será ou e se. Entenda, eu vou passar no deserto. A pergunta é, como será a minha temporada no deserto? O que eu preciso fazer para ser uma boa temporada no deserto? Acredite, ela pode ser muito proveitosa para a sua vida, para a vida da sua família e para o seu crescimento e a glória de Deus. Tá bom? Amanhã a gente continua. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Até mais.